Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje, sendo o Dia dos Pais, eu gostaria de refletir a respeito dessa figura, né, do papel do pai, né, mas não dentro de uma perspectiva biológica, né, porque dentro de uma perspectiva biológica, o pai é apenas o macho reprodutor, é o macho que reproduz, certo? Seja ele em qualquer espécie. Mas eu queria refletir sobre a figura do pai, né, de uma perspectiva cultural, né? Justamente por quê? Porque nós vivemos uma sociedade político-religiosa, né? E as pessoas têm como padrão de pai perfeito, né, a ideia de Deus, né? E quando elas vão falar desse Deus pai perfeito que toda a humanidade deve se inspirar, eles vão citar justamente quem? O Deus da Bíblia. E por que é importante refletir sobre isso? Porque muitas mitologias no passado, inclusive a Bíblia vai dizer, inclusive, que Deus criou Adão só para trabalhar, né, para ser camponês, cuidar da terra. O texto vai dizer que Deus criava os seus filhos para que eles pudessem trabalhar, certo? E quando os filhos pecavam, né, ou cometiam algum crime, alguma coisa nesse sentido, eles eram punidos com mais trabalho. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa sociedade não é diferente disso, né? Hoje você vê pessoas que geram, né, filhos, pais que geram filhos por três motivos, né? O primeiro motivo para o filho é cuidar dele quando ele ficar mais velho. Segundo motivo, fazer filho só por fazer mesmo, porque quis. E terceiro motivo, fazer o filho para ajudar na economia da família, né? Ou seja, fazer o filho apenas para trabalhar, né? E isso, senhoras e senhores, é um modelo de pai fracassado que nós temos hoje. Inclusive, você vai ver que na história é exatamente assim, né? Inclusive na minha família foi assim, né? Os pais tiveram filhos apenas para ajudar na economia, né? Então eu queria discutir, né, refletir a partir desse ponto de vista, né, cultural, né, do conceito de pai, né? Porque as pessoas geram filhos, né, com total desinteresse na vida pessoal daquele ser humano que ele está gerando, no sentido que ele vai ter experiências na vida, né, vai ter experiências ruins, né? Então eles não pensam em ter filhos, né? As consequências de ter filho, apenas fazem filhos, né? E quando fazem filhos, o modelo de pai que eles têm, né, de pai bom, é um pai que cria o filho apenas para trabalhar, para os seus interesses próprios, egoístas, individuais, né? E quando o filho peca ou comete algum erro, ele pune o filho com mais trabalho, certo? Então, Jesus um dia falou para os discípulos dele, né? Qual que é o pai que o filho, qual que é o homem que o filho tendo fome, o pai lhe dá uma pedra, né? Qual que é o pai que o filho, qual que é o pai que o filho pedindo pão, o pai lhe dá uma pedra? Aí eu te respondo, né? Na família tradicional, é o pai mau que cria o filho com seus propósitos apenas individuais e egoístas. Não pensam antes de colocar uma criança no mundo, nas experiências ruins que ela vai ter, que ela vai viver num mundo complicado, onde as pessoas disputam e brigam por tudo, né? Ela cria um filho apenas por egoísmo, né? Para cuidar dela quando ela estiver mais velha, para ela enriquecer através da mão de obra do filho. Outros pior porque criam, né? Porque querem, sem nenhum propósito, né? Então, a figura que nós temos de Deus, né, sendo uma inspiração como pai para muitas famílias, é uma figura desastrosa, digamos assim, né? Porque é exatamente isso que as famílias fazem hoje. Elas geram filhos por puro egoísmo, interesses individuais, não pensam numa pessoa, numa vida que deve ter liberdade, mas criam os filhos apenas para enriquecer, servir de mão de obra para eles, né? Servir de mão de obra para eles, para trabalhar para eles, apenas para isso, ou apenas cuidar deles quando eles estiverem mais velhos. Então, na política, no papel de presidente, de rei, seja ele qual for, que deveria ser o pai da nação, o presidente, sendo o pai da nação, cujo filho precisa de Bolsa Família, precisa de pão, e ele lhe dá pedra, é o presidente que, em vez de dar o Bolsa Família, né, dar os programas do governo para o povo, dá trabalho, dá corte de renda, né,
dá corte corta investimento, né? Por quê? Porque o modelo de pai que nós temos na sociedade hoje, né, baseado na religião, que inspira as pessoas a serem como pai fraternal, como Deus, que fraternal não tem nada nesse sentido, é exatamente isso, né? Então, dentro da religião, dentro da política, o pai, que o povo, sendo filho, né, tem fome, ele pede um Bolsa Família, né? E ele dá corte de gasto, corte de renda, dá trabalho. Esse é o presidente, é o pai mau, né? Como o Renan Santos, por exemplo, disse que corta todos os programas sociais e dá trabalho para esse pessoal porque é vagabundo, segundo ele, né? Dentro da família, o pai que é modelo, é exemplo, é o pai que também cria o filho para cuidar dele, faz o filho apenas para cuidar dele, sendo egoísta, individualista, né? Ou apenas para trabalhar na fazenda, na empresa dele. E ele segue o critério de Salomão de que todo pecador, Deus dá para ele trabalho para que ele possa juntar e amontoar para aquele que agrada a Deus, no caso do rei Salomão, se referindo a ele na posição de rei. Mas na posição de política hoje, é basicamente como se fosse o Renan, né? Corta gastos, corta ajuda para o povo, certo? Aí, quando o povo se revolta contra ele, ele vai construir presídios, né? Para dar para essas pessoas o quê? Mais trabalho. Na família tradicional, a mesma coisa, né? O pai só gera o filho para quê? Para o filho cuidar dele, para o filho, ou então, enriquecer ele, mas na igreja, a entidade religiosa no papel de pai, é a mesma coisa, né? Na religião, ensina que Deus criou o homem para trabalhar para ele e que depois puniu o ser humano que ele construiu para trabalhar para ele por causa de um erro com mais trabalho. Justamente por quê? Porque o Filho de Deus, a classe dominante, ela não trabalha. Ela enriquece através da mais-valia, enfiando na cabeça de povo esses conceitos né, de pai, que é ruim, né, na essência. Por que na natureza o macho, né, ele faz apenas o papel reprodutor dele e some, e na maioria das vezes a fêmea que alimenta os filhotes? Porque na natureza não existe um código, uma programação dentro da cabeça, do cérebro de cada animal, seja de qual for espécie, para que ele age de forma X ou Y quando ele tiver um filho. Porque a natureza não está interessada em como você vai sobreviver no mundo. Só está interessada em te colocar aqui, né? Então, senhoras e senhores, esse conceito de pai que a sociedade hoje aborda e aceita, né, como modelo de Deus, como inspiração, para mim é o pior tipo de pai do mundo, né? É realmente o pai que o filho tendo fome lhe dá uma pedra. Se ele for presidente, no lugar de pai, o povo, a nação pede uma Bolsa Família, ele chama a nação de vagabundo, prende as pessoas para dar mais trabalho, sem que a nação só empobreceu por causa dele, porque ele usa o discurso de que Deus colocou ele lá. Então, o pobre sendo pecador, trabalhador, tem que acumular e dar riqueza para ele. Então, o pobre fica pobre, a pessoa fica pobre porque dá todas as riquezas para a classe dominante. Aí, quando o pobre vai reclamar, ele corta a verba do povo, o mínimo que o povo recebe em programa social, para construir mais presídio, porque essa é a ideia do Renan, né? Para dar mais trabalho para esse povo. Então, esse é o pai que o filho tendo fome, pedindo pão, ele dá uma pedra, certo? Na família tradicional é a mesma coisa. É ensinado para o homem a ser pai nesses modelos, né? Você gera filho apenas para ele cuidar de você, ou então para enriquecer você, trabalhar para você, uma atitude egoísta, individualista, né? Com propósito banal, né? Porque você trazer o filho no mundo nessas condições, sabendo como o mundo é complicado, o que a pessoa vai ter que enfrentar aqui,
que não importa se ela esteja bem economicamente ou mal economicamente, ela vai adoecer do mesmo jeito. Trazer essa pessoa no mundo para viver essas experiências, sabendo que essas são as experiências que ele vai viver, porque você sabe, que mesmo se você traz um filho no mundo de forma egoísta, apenas porque quer que ele cuide de você, e quando ele não cuida de você, você dá mais trabalho para ele, para punir ele, esse é o pior modelo de pai possível que tem, né? Seja na religião que apoia isso, seja na família tradicional que apoia isso, seja na mitologia que apoia isso, seja no governo que apoia isso. Ser pai, senhoras e senhores, dentro da cultura que nós temos hoje, é um papel completamente desagradável, né? Porque aí você é obrigado a ouvir um cara que se diz ateu como o Renan, que diz que está no caminho da presidência porque Deus colocou ele lá. Esse mesmo cara que não tem filho, agora no Dia dos Pais, está querendo dar conselho para as pessoas de como educar os seus filhos, né? Então, assim, você coloca uma criança no mundo para ter que viver isso aí, para conviver com isso aqui, né? Para ser liderado por um cara e ter pessoas que apoiam esse cara, que é contra a distribuição de renda, de dar Bolsa Família para o povo, de dar dinheiro para o povo, que chama esse povo de vagabundo, que pede ele pão e vai dar para esse povo mais trabalho. Justamente por quê? Porque o modelo cultural que nós achamos, que nós aceitamos, né, nesse governo político religioso como pai de exemplo, que é Deus, é o primeiro a punir o filho com trabalho, primeiro só cria o filho com trabalho. Aí coloca o filho, que é o pecador, trabalhador, para trabalhar e acumular para ele a hierarquia maior, né? Aí esse filho empobrece. Ele empobrece, ele se revolta, porque não está tendo nem direitos sociais mais, Bolsa Família, nada. Aí quando ele se revolta e taca fogo em tudo, né? Ou pede um dilúvio, ele é mandado para cadeia para quê? Para ser punido com trabalho, né? Então, ou seja, e na religião, da religião à política, nessa sociedade política religiosa que nós vivemos, o modelo de pai é um modelo fracassado. Na religião, o Deus perfeito, o Deus aceitável, é o Deus que cria o ser humano apenas para trabalhar, apenas com esse propósito individual, né, individualista, né? Cria os seres humanos apenas para trabalhar para ele. Aí quando o ser humano se revolta contra ele, ele dá o quê? Trabalho. Aí você vai para a família, né? A família tradicional, o pai só gera filho por causa disso, para trabalhar para ele na empresa dele, para enriquecer ele, ou então para cuidar dele quando ele estiver mais velho, né? Ou seja, propósito individualista, né? Egoísta, né? Aí quando você vai para a política, a mesma coisa, seja rei, presidente, juiz, ou seja lá o que for, né? Que se diz que está lá em nome de Deus, então pega a riqueza dos povos, né? Que diz que é pecador e está lá para trabalhar para enriquecer eles. Quando o povo pede uma miséria, pede um aumento de salário, uma aposentadoria, pede um Bolsa Família, ele diz que o povo é vagabundo, corta esse recurso do povo para investir em presídio, para colocar esse povo lá que ele mesmo empobreceu, para punir eles com mais trabalho. Mesmo tendo empobrecido eles por causa do trabalho que colocou sobre eles. A solução deles é cada vez prender mais, dar mais trabalho. É o modelo de pai punitivo que nós temos, né? Então, culturalmente, o nosso modelo de pai ele é fracassado.